Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Seu Alvo em Foco e eu sou Elaine Santiago. É muito bom estar com você numa nova edição do programa Seu Alvo em Foco, realizado pela Infoco Consultoria e Assessoria. Neste ano, queremos estar divulgando para você os nossos treinamentos na área de consultoria de marketing eleitoral, sabendo que a Infoco possui consultores habilitados pela Associação Brasileira de Consultores. Você pode estar treinando a sua equipe para assessoria de imprensa parlamentar, coordenadores de campanha e também planejamento de marketing estratégico, político, eleitoral. Você pode estar entrando em contato com os telefones que estão aparecendo no seu vídeo. Vamos estar entrevistando no programa de hoje a senadora Vanessa Grazottin, também o quadro Dica com a Livraria Concórdia Amiga do Estudante e breve novos quadros gravados com o apoio da America Airlines. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu aguardo você aqui no Hotel Cisa Business. Uma novidade está atravessando os céus. Estamos construindo uma das mais novas e modernas frotas de avião do mercado internacional. Você nunca experimentou tanto conforto e nunca viveu tão conectado. A nova American está chegando. Não acredito. Jessica Alba? Yeah. I'm Brazilian. I'm a big fan of yours. Could you please take a picture of us? Why not? Get a little closer. Going up? I've seen all your movies. Me too. Quando você estuda no CCAA, nada abala sua confiança. I can't believe I met you. I'm gonna send you a friend request, okay? Matricule-se. Bolsa de 50% para novos alunos. Programa Seu Alvo em Foco no quadro Política em Foco, que tem o objetivo de trazer esclarecimentos para você, eleitor, num ano atípico, ano de eleições, ano de Copa do Mundo, ano decisivo para a nossa nação. Trouxemos no programa anterior uma especialista em direito eleitoral, então você já conheceu toda a parte burocrática que envolve as eleições, que envolve uma candidatura, e temos a honra de receber no programa Seu Alvo em Foco de hoje, no nosso quadro Política em Foco, uma parlamentar muito atuante, a senadora Vanessa Grazottin, que teve todo o cuidado e honra de estar recebendo o convite da equipe do programa Seu Alvo em Foco. Senadora Vanessa, muito obrigada em receber o nosso convite, seja bem-vinda no programa Seu Alvo em Foco e dê aí o seu alô para os nossos telespectadores. Eu é que agradeço, Elaine, o convite de vocês, que para mim foi muito honroso. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente possa ter ainda por aqui, porque afinal de contas, o papel que você cumpre através do programa Seu Alvo em Foco é levar informação à população, a informação que ela precisa para poder atuar de uma forma mais clara, mais decisiva, de forma mais ativa na sociedade brasileira. Muito obrigada a você pelo convite. Ok. Então, os meios de comunicação são os meios para que você, eleitor, você telespectador, tenha conhecimento das atividades parlamentares, conhecimento de um papel de um senador, de um deputado estadual, federal e até mesmo do presidente da República. E trouxemos a senadora que vai explicar também um pouquinho do papel de um senador, vai também mostrar suas principais bandeiras e dar uma prestação de contas para você de sua atuação parlamentar. Senadora Vanessa, esse ano é um ano atípico, né? Ano de Copa do Mundo, ano de eleições. Como é que a senhora está percebendo este ano de 2014? É um ano muito importante e agora, 2014, nós temos um componente mais agregado a isso que você colocou, que é a realização da Copa do Mundo no Brasil, né? Então o Brasil vive aí uma efervescência. Ano passado, 2013, o país assistiu às maiores, mais históricas manifestações, né? Com mais de 1 milhão de pessoas. Então é um momento de muita efervescência, de muita mudança no cenário
cenário político, muita mudança na estrutura econômica, social do Brasil, e eu acho isso muito bom, porque comecei a fazer política ainda no movimento estudantil, quando nós não tínhamos a possibilidade de ir à rua, de falar, de expressar as nossas opiniões livremente como temos hoje. Pegando o gancho, né? Nós sabemos que ainda é muito baixa a porcentagem de mulheres envolvidas no cenário político. E olha, eu posso falar com muita alegria que o meu partido não é um grande partido do ponto de vista da representação parlamentar. Temos 15 deputados federais, mas é o partido que mais tem mulher proporcionalmente. São 6 mulheres, 40% de nossa bancada federal é composta de mulheres, contra uma média de 8% no Brasil, que é muito pequena. Então, é uma pergunta, Elaine, que a gente tem que fazer para as pessoas, não só para as mulheres, para os homens. Por que será que no Brasil a gente tem as mulheres que produzem quase a metade de tudo que é produzido em território nacional, trabalham fora? Uma sociedade em que nós somos 52% quase do eleitorado, por que a gente só ocupa menos de 10% das cadeiras no parlamento? Os homens vão responder rapidamente, sabe como? Dizendo que elas não se interessam. Não é verdade, é que a sociedade não dá oportunidade à mulher participar ativamente da vida política, não dá essa oportunidade. Nós estamos lançando agora um livreto no mês de março. Seria importante que vocês estivessem lá conosco, não é? O programa para fazer uma cobertura. Vamos lançar primeiro em Brasília com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio de Mello, com o presidente do Congresso Nacional, do Senado e o presidente da Câmara, com a bancada feminina toda, uma campanha, a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, a campanha Mais Mulheres na Política. Em seguida, dia 28 de março, aqui em Manaus, nós vamos fazer uma coisa diferente, vamos misturar a política com um show, levar mulheres, mas levar homens também, né? Nós estamos com o apoio do governo do estado do Amazonas, trazendo Leci Brandão para cá. Então, o que nós precisamos esclarecer, vamos começar o TSE, uma campanha institucional, mostrando que mulher também, política é lugar de mulher, não só lugar de homem. Então, você está acompanhando a entrevista no quadro Política em Foco com a senadora Vanessa Graziotin. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta ela vai responder para a gente qual o papel de uma senadora da República e também as suas principais bandeiras de atuação. No mês de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e você pode encontrar na Livraria Concorde o presente ideal para as mulheres: porta-acessórios, artigos para a mesa do escritório, maletas com estampas diferenciadas, álbuns, porta-retrato, cofre fashion, chaveiros mimosos, espelho de princesa e muito mais. Livraria Concorde, a amiga do estudante. De volta ao quadro Política em Foco, hoje com a senadora Vanessa Graziotin, e agora ela vai falar para todos nós o papel de uma senadora da República. Por que é importante falar o papel? Porque a massa, a maioria, confunde o papel do vereador com deputado estadual, com federal, e mistura, e não sabe a figura, a importância de nós termos uma senadora representando o nosso estado e todas as conquistas que um senador, uma senadora pode trazer para o seu estado, que está aí, o qual está representando. Então explique para o nosso telespectador o papel de uma senadora da República. A gente paga imposto, né? A gente vive numa sociedade, vive nas cidades, vive nos estados, vive no país, e a gente precisa de educação, a gente precisa de transporte, a gente precisa de emprego, a gente precisa de tudo. Então o Estado brasileiro é quem coordena o poder público e quem coordena tudo isso. Nós pagamos para que as coisas aconteçam. A gente trabalha e ganha um salário, mas a gente também paga para o governo para que ele possa garantir para a gente saúde, transporte, educação,
promovo uma política de geração de emprego, não é? Então, tem gente que diz, mas eu ganho tão pouquinho que eu não pago imposto, eu sou isenta. Não. Quando a gente compra uma garrafa de água, a gente está pagando imposto. Quando a gente compra 1 quilo de arroz, a gente está pagando imposto. Então, esse recurso ele é distribuído entre a União, governo federal, governo estadual e governo municipal. Cada um tem as suas responsabilidades. E dentro desses níveis de poder, nós temos o parlamento, que também tem a responsabilidade. O parlamento tem como responsabilidade fazer as leis e fiscalizar o poder executivo. Essa é a responsabilidade do parlamento. E mais, fazer o elo entre a população, entre a organização da sociedade e o poder executivo. Porque quem executa a obra, quem cuida do dinheiro e determina como gastar o dinheiro, é o poder executivo. E nós devemos fazer as leis que determinam as regras, todas as regras da sociedade, fiscalizar como o poder executivo está usando o dinheiro, está aplicando a lei, está se conduzindo e, ao mesmo tempo, servir de elo entre a população e o poder executivo. Então, é isso que nós temos em nível municipal, as câmaras de vereadores, estadual, as assembleias e, no âmbito federal, a Câmara Federal, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. O Senado é a Câmara Alta e a Câmara Baixa é a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados, ela representa a população de cada estado. Então, por isso que nós temos uma representação proporcional de acordo com o tamanho da população e o número de eleitores. São Paulo tem 70 deputados, está no teto. O Amazonas está no piso, já deveríamos ter um deputado a mais, 8 deputados, contra 70 de São Paulo. Salvo engano, 16 do Pará, salvo engano. Ou seja, é proporcional à representação. O Senado não. O Senado não representa o número populacional de eleitores. O Senado representa a unidade da federação, o Estado. E o Senado existe para dar equilíbrio à federação brasileira, porque se a gente tiver só a representação pela população, o Sudeste, o Sul teria uma vantagem. Estaria à frente, né? Sempre estaria à frente. Aí que entra o Senado da República, que dá o equilíbrio. O Acre, Roraima, Amapá, que são os menores estados, têm a mesma quantidade de senadores que São Paulo, que Goiás, que Mato Grosso, que Santa Catarina e que o Amazonas, que Pernambuco. A mesma quantidade. Então, esse é o equilíbrio. E o Senado é um cargo majoritário. Então, nós somos eleitos, não tem quociente eleitoral, nada. Os mais votados se elegem. A cada 4 anos, renovam 2/3 ou 1/3 do Senado. E a nossa função, nós temos mais funções do que a Câmara dos Deputados, porque a gente representa o Estado. Então, do ponto de vista do nosso relacionamento com o Poder Federal, nenhum diretor do Banco Central vira diretor se não for aprovado pelo Senado. Nenhum diretor de agência vira diretor de agência se não for aprovado pelo Senado. Então, além disso tudo, de ser o elo entre o povo e o governo, além de defender os interesses do Amazonas, lá nós temos essas atribuições de dividir responsabilidades com o presidente da República, com a presidência da República agora, não é? Então, a presidenta Dilma depende do Congresso, mas principalmente do Senado. E aí essas autoridades, a Câmara não vota, nós votamos. Empréstimos, a Câmara não vota, mas nós votamos, porque com ela dividimos as suas maiores responsabilidades. Muito interessante. O programa Seu Alvo em Foco tem essa proposta educativa para nós estarmos acompanhando e entendermos mais o cenário político. Vamos estar falando o que a senadora Vanessa tem feito pela Zona Franca de Manaus. A Zona Franca a gente tem na testa assim, um adesivo. Sou da Zona Franca, porque lá nós não somos conhecidos pelo nome. Nem eu, nem Eduardo, nem Alfredo. São os senadores da Zona Franca. Então a Zona Franca é a nossa bandeira principal. Mesmo porque nossa economia depende da Zona Franca. E a Zona Franca não é um modelo do Estado. A Zona Franca não nasceu aqui no Amazonas, ela nasceu por uma lei federal e é um projeto comandado pelo governo federal. Então a atuação da bancada federal em relação à Zona Franca é tudo, porque quem manda na Zona Franca não é o governador do Amazonas, não, é a presidência da República, é o parlamento que manda na lei, não é?
Então a gente tem, nós temos procurado contribuir primeiro para mostrar o que é o papel da Zona Franca, e mudou muito. Se você vê qual era a percepção que o Parlamento brasileiro tinha da Zona Franca há 15 anos e qual é que tem hoje, mudou muito para melhor. E digo mais, eu em breve estou participando de um encontro internacional e com o Banco Mundial, com parlamentares europeus, americanos, e eu estou levando um dossiê que é tipo a defesa do Brasil na União em relação ao questionamento da União Europeia na Organização Mundial do Comércio, mostrando que hoje a Zona Franca ela nasceu para ajudar o Brasil, para integrar a Amazônia ao território brasileiro. A Zona Franca nasceu por um projeto geopolítico de integração. E não há nenhum benefício quando se concede incentivos fiscais, não há nenhum benefício a mais, porque o único objetivo do incentivo fiscal é equiparar os custos de produção em relação ao Sudeste. É mais barato produzir aqui ou produzir lá? Aonde? É claro que é lá, porque você está produzindo lá e vai vender lá. Ao passo que se você produz aqui, você vai ter que pagar frete, quase 3.000 quilômetros para vender a mercadoria lá. Você não tem a infraestrutura que tem lá, você não tem a mão de obra qualificada como tem lá. Então, os incentivos é para equilibrar os custos de produção. A gente não fere nada do mercado internacional e do mercado nacional, apenas agrega. Mas... Que é isso que eu ia lhe perguntar, qual o principal inimigo hoje da Zona Franca? É o grupo internacional? Não. É o próprio mesmo, o Sudeste? É o Sudeste do país. Internacional, eu até acho bom esse questionamento, que nós vamos ter condições de explicar e ganhar o apoio. Mas aí, veja, com o passar do tempo, além dos ganhos econômicos de integração que foram gigantescos, inestimáveis, 47 anos de Zona Franca esse ano, teve um ganho que na época não se pensou, mas como o mundo passou a viver muito este problema, a gente viu que esse ganho talvez tenha sido o maior de todos. E qual é o ganho? Ambiental. Esse ganho ambiental é importante, que faz com que o mundo ganhe também com a Zona Franca. E em relação ao Sudeste, é aquela visão pequena de querer tudo, de tratar a gente como se tratava, como Portugal tratava o Brasil na época da colônia. Nós ainda somos tratados como colônia, como o Brasil como um todo era tratado na época de Portugal, na época do Império. E isso é um equívoco, porque os números mostram que se o Amazonas ganha em relação à Zona Franca, São Paulo ganha também. Agora eles queriam mais. Eles não admitem que aqui tenha o polo de produção de 2 rodas. Eles não admitem que aqui tenha o polo de produção de televisores. Eles queriam isso para lá, mas está errado isso. Está certo o que é hoje, não é? Agora a Zona Franca, eu não saberei lhe dizer qual é o tempo que ela vai ter de vida. Ela vai ter o tempo que ela necessitar. Ok. O ideal era isso, mas não é constitucional. Você não dá prazo para a Zona Franca, não é constitucional. Você tem que dar um prazo para ela. Mas ela vai durar o quanto necessitar. Até o momento em que a gente possa andar com as próprias pernas. O que é andar com as próprias pernas? Você desenvolver aqui uma indústria que utiliza os insumos locais. Você garantir uma infraestrutura aqui que melhora nossas vantagens comparativas. Porque diz, porque o Amazonas... Eu mesmo aqui estou dizendo, porque nós somos numa região de difícil acesso. Longe de tudo. Nós somos longe do sul do Brasil, mas estamos mais perto do mercado norte-americano. Isso. Da América do Norte, do Canadá, da América Central. Nós estamos muito mais perto deles, que é uma quantidade de população maior do que a que tem no sul. Maior do que a que tem no sul, aqui no norte, né? Se juntar o Canadá, o México, a América Central, Estados Unidos, é muito maior do que juntar o sul do Brasil com a Argentina, com o Paraguai. Então nós estamos mais próximos. Agora, por que é tudo muito difícil? Porque nós não temos a infraestrutura, nós não temos as nossas hidrovias ainda, nós não temos ferrovia, como aeródromos que comportem um número significativo de voos, não só de passageiro, mas de carga também. Não temos infraestrutura turística. Ou seja, nós somos muito jovens. Se o Brasil é jovem perante o mundo, a Amazônia é muito jovem perante o Brasil. Por isso que a gente tem que lutar e trabalhar muito. Ok. Você já pontuou no decorrer da conversa sobre a questão da mulher, todos os projetos, benefícios, mas eu vou estar retratando mais uma vez, com maior profundidade, a questão da Procuradoria da Mulher, para a celeridade dos processos. Vai se dar agora, então, nesse período
do mês agora que vai vir, que comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A Procuradoria da Mulher, né? É importante falar um pouco sobre isso também, porque a gente começou o programa falando de mulher. Sim. Né? Nós somos mais da metade da população. Agora, por que Procuradoria da Mulher? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que discrimina a mulher. A sociedade nos discrimina e nos penaliza pelo principal ato, que é o ato da reprodução da humanidade. Nós somos penalizados. Mas como assim que nós somos penalizados? No mercado de trabalho, a gente está lá, mas a gente ganha 30% a menos ainda do que os homens. 30%. E tendo uma formação profissional superior à dos homens. Nós temos já anos de estudo mais do que os homens. Nós estudamos mais do que os homens, mas ganhamos 30% em média menos. Por quê? Porque a gente não ascende a postos de poder, porque somos mulher. Porque eles acham que a gente, quando vai ter uma criança, a gente dá prejuízo para eles, que a gente fica assim 4 meses, 6 meses fora do trabalho dando prejuízo. Não, mas pera lá, se não for a gente, como é que o mundo vai? Então, a gente devia ser paga para isso mais. A sociedade devia pagar. Então, nós temos que mudar a concepção. Aí, nós, mulheres, nos organizamos no mundo inteiro, só votamos porque lutamos pelo direito ao voto. O direito ao voto no Brasil é de 1932. Imagina, a primeira senadora da República do nosso país, ela assumiu em 1979. Nossa. Ou seja, 30 anos. Pouquinho mais de 30 anos. E é do Amazonas, Eunice Miquiles. Sim. Era suplente, mas era votada na época. Ou seja, 1979, é muito pouco tempo. Então, já existe nos municípios, nos estados, secretarias de mulheres, e a gente, nós parlamentares que lutamos muito por isso, nos demos conta que a gente foi responsável pela criação dos conselhos, das secretarias, mas no parlamento nós não tínhamos nenhuma estrutura formal que lutasse pelas mulheres. Então a gente começou a criar. Aí tem a Procuradoria da Mulher no Senado, na Câmara, coordenação da bancada feminina na Câmara, nas assembleias a mesma coisa. Então a nossa função é trabalhar para com que a política brasileira inclua cada vez as mulheres, para que a política brasileira proteja as mulheres contra a violência, garanta assistência à saúde, contra a discriminação no mercado de trabalho. Para isso. Agora o mês de março, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos passar um mês em comemorações. E a principal bandeira nossa será o lançamento da campanha Mais Mulheres na Política, que é essa que eu te falei. Em parceria, eu aprovei uma emenda que apresentei, a mini-reforma eleitoral em 2013. Então virou lei que o Tribunal Superior Eleitoral poderá fazer campanhas institucionais, esclarecendo e incentivando a presença da mulher na política. E nós vamos começar esse ano. Vamos começar a lançar em Brasília, lançar aqui em Manaus. Porque é isso, tudo fica melhor quando a mulher está dentro. Quando a mulher divide a responsabilidade com o homem e do lado dele constrói, se sinta responsável pela construção e direção do país. Não só das suas casas, porque esse negócio de rainha do lar acabou. Nós não queremos nem rainha nem rei. Nós queremos pessoas que dividam responsabilidades em casa, mas também fora de casa no poder, porque na prática nós já dividimos. Sim. A gente já trabalha fora, a gente ajuda a manter nossas famílias, isso sem falar que quase 40% das famílias são mantidas exclusivamente por mulheres. Então por que não dividir conosco também as responsabilidades do país? Senadora, fique à vontade, fale aí para os nossos telespectadores as suas considerações, se ficou algum projeto que a senhora está aí tramitando, está aí na batalha, pode também ficar à vontade, esse espaço é seu para dar assim um alô para o seu telespectador, para o seu eleitor e eleitora. Elaine, obrigada. Eu quero concluir da forma como comecei, dizer que espero que não seja a única vez, que seja a primeira de tantas outras vezes. E já o convite para você participar conosco dessas atividades importantes. Nós que somos mulheres, que a gente sabe, a mulher que está nos ouvindo, a gente sabe que o homem diz, não, minha mulher pode fazer o que quiser, minha mulher é bacana, eu sou compreensivo. Mas na hora de lavar a roupa, ele não ajuda. Na hora de lavar a louça, muito menos arrumar a cama. O homem imagina que vai arrumar a cama, não é? Então, enfim, a gente luta por creche, a gente luta por salário igual, a gente luta por mais espaço na política, mas também no âmbito privado, o homem precisa entender que ele tem que fazer a sua parte, que é dividir as tarefas com nós todas, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e tenha certeza absoluta que
ao fazer esse programa, você está cumprindo uma função social muito importante. Muito importante, porque hoje a sociedade, ela não é só formada na escola ou na família. Os meios de comunicação têm grande responsabilidade na formação das pessoas e da sociedade. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo programa, Elaine. Tá certo, mas não terminamos ainda não. Eu quero que você também deixe uma palavra para o nosso telespectador, que é um programa especial devido ao ano de eleições, como parlamentar, mas também como uma cidadã. Na hora de votar, questão do voto, porque como eu tratei com a especialista em direito eleitoral, nós falamos muito dos políticos, das autoridades, jogamos pedras, mas a decisão está nas nossas mãos, claro, está no nosso voto. Então, qual a sua palavra, que também a senhora deixa para os nossos telespectadores em relação à importância do voto, de sermos cidadãos conscientes, estar acompanhando atividades parlamentares, como a senhora falou, procurar assistir os canais TV Senado, da Câmara, enfim, estar mais inteirado para saber realmente a trajetória política de cada parlamentar e dos que querem chegar a si também, né? Claro, claro, eu acho que todo mundo devia de querer, né? Ou se pelo menos, se não querer, estar aberto, né? Que é o meu caso, sempre estive aberta e olha aqui, ó, sou uma representante da nossa querida gente lá no Senado Federal. Mas dizer o seguinte, nessa campanha, nessa eleição, eu não sou candidata, né? Então eu estou muito à vontade para falar, dizer o seguinte, que numa eleição as pessoas têm que olhar primeiro todos, não só aqueles que mais aparecem na televisão ou nas ruas, porque tem outros que aparecem menos. Tem outros que aparecem menos, que você não vê muita placa na rua, porque não tem tanto dinheiro. Então procure olhar todos. E dentro de todos, prestar atenção em todos, ouvir não só o que eles falam, mas conhecer um pouco da história. Vale a pena. Hoje é fácil, hoje você tem internet, hoje você pode saber o que um partido defende, o que o outro partido defende. Você tem vários partidos que são diferentes, porque senão não teríamos vários partidos, né? Diferentes, tem alguns que têm umas bandeiras, outros têm outras bandeiras. Procure ver isso e procure ver a prática de cada candidato, onde que ele está envolvido, com quem ele anda, que bandeira ele defende, onde ele esteve, se ele é empresário, se ele é trabalhador, e a partir de todas essas informações você, com a sua consciência, vê o que é melhor e eleger aquele candidato. E depois que eleger, acompanhe, vê se ele está honrando o voto e a confiança que nele ou nela você depositou. Ok, então essa foi a palavra aí de incentivo, a palavra de esclarecimento, também de prestação de conta da nossa senadora Vanessa Graziotin, que esteve no programa Seu Alvo em Foco, no quadro Política em Foco.